Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro pecado de Saul, do rei Saul. Está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13. Você vê lá o primeiro pecado de Saul. Mas antes de falar, eu gostaria de lembrar você de se inscrever na semana de reflexão sobre a educação dos filhos. Você pode se inscrever aí no formulário, no link que tem aqui na descrição do vídeo, além de se inscrever no meu canal sobre educação, eu sou professor lá no canal Café Educativo. Pois bem, se inscreva se você tem interesse em assuntos sobre educação. Pois bem, vamos falar sobre o pecado do rei Saul. Gostaria de ler um trecho para você, Antes de ler o trecho, eu gostaria apenas de fazer uma contextualização. Saul foi sagrado rei, e aqui estamos num contexto de guerra, O povo de Deus está num contexto de guerra contra o inimigo. E a palavra de Deus foi manifestada através do profeta Samuel, que para se fazer o holocausto ali, em expiação, em reparação, o rei deveria esperar, uma certa quantidade de dias. E o rei Saul não quis obedecer, vamos ler, a partir do versículo 7. Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala com todo o seu povo, que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse: Trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos. E ofereceu o holocausto. Apenas acabava de oferecê-lo, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado e que os filisteus se tinham juntado em Macmas, pensei, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Por isso, ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe, procedeste insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor, teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. Pois bem, caríssimos, qual foi o primeiro pecado de Saul? Foi o pecado da desobediência. Bem típico isso. Foi o pecado de Satanás. Lúcifer, que era o anjo mais belo, se contam os teólogos, e que não quis servir a Deus, não escolheu os planos de Deus e não quis servir. É dito como a palavra de Satanás, não servirei, ou seja, não servirei a Deus, ele se rebelou contra Deus. E aqui nós vemos esse pecado de desobediência, de soberba, que está ali por trás da desobediência, de Saul em querer fazer as coisas segundo o seu jeito e não ouvir a voz, o comando de Deus. Então, a palavra de Deus tinha sido manifestada através do profeta Samuel, que ele deveria esperar 7 dias até o profeta voltar para ser oferecido o sacrifício. No entanto, deu ali os 7 dias, o profeta ainda não havia chegado, ou seja, o dia ainda não tinha completado. O profeta poderia chegar a qualquer momento. Mas ele quis então fazer as coisas do jeito dele, quis oferecer o sacrifício do jeito dele e não esperou o profeta como tinha sido a ordem de Deus. Então isso serve de reflexão para nós também, caríssimos irmãos e irmãs. Não é porque nós temos um cargo, uma autoridade como o profeta, como o rei Saul tinha um cargo de rei, que simplesmente a gente faz o que quer. Muitas vezes é triste nós observarmos isso, que muitos católicos não querem mais saber o que pensa a igreja sobre este ou determinado assunto. Não, simplesmente as pessoas falam, a igreja pensa isso, mas eu penso aquilo, eu faço do meu jeito, eu penso assim, eu sigo isso, eu sigo aquilo, não se pensa mais no que ensina a igreja. Então nós precisamos obedecer a igreja, como diria Santo Agostinho, Roma locuta causa finita est, ou seja, Roma falou causa finita. Obedecer a Santa Igreja, porque a palavra de Deus vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade.
E nós precisamos obedecer os preceitos da igreja. Como é triste nós observarmos que existem católicos que dizem: eu sou católico, mas eu não sigo tudo que a igreja ensina, eu não acredito em tudo, né? Principalmente nas questões de morais. Quantas pessoas, nas questões de moral, melhor dizendo, quantas pessoas dizem que são católicas, mas usam camisinha, usam DIU, que é abortivo, pílula do dia seguinte, abortivo, anticoncepcional, potencialmente abortivo, né? Não vivem a castidade no namoro, vivem em adultério, enfim, vivem uma moral completamente errônea, completamente contrária aos preceitos da igreja, e vivem como se nada tivesse acontecido e não querem obedecer, né? E aqui também vale a obediência aos nossos pastores, a obediência à igreja, aos preceitos da igreja, aos ensinamentos da igreja. E nós vivemos numa época em que todo mundo quer desobedecer. Desobedece-se ao Papa, se desrespeita ao Papa, se desobedece aos padres, né? Obviamente não devemos obedecer naquilo que é pecado mortal, óbvio. Óbvio, se um padre, alguém nos manda fazer algo que é pecado mortal, não devemos obedecer. Porque devemos obedecer aquilo que já é revelado pela igreja, óbvio, é óbvio. Mas nas outras coisas, né? Quanta desobediência nós vemos, e a desobediência foi o primeiro pecado de Saul, que também foi o primeiro pecado de Adão e Eva, que desobedeceram à voz de Deus que disse: não pega do fruto da árvore da vida, e nem da ciência do bem e do mal. Pode comer todos os outros frutos, mas não, eles foram querer o fruto proibido. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos isso, né, na desobediência. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo, não sei, talvez um freio, uma freira, alguém do convento, obedeça, tenha obediência aos superiores, né? Nós, como leigos, também obedecemos aos párocos, aos nossos superiores, enfim. Cuidado com a desobediência, que é um pecado muito grande, né? Inclusive, tem uma passagem muito interessante também no profeta Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 22, também um outro pecado que Saul cometeu. Mais adiante, o profeta Samuel o exorta da seguinte maneira: acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós cometemos idolatria, porque nós desobedecemos, não queremos mais obedecer às autoridades, aos superiores, né? Um exemplo muito clássico: uma pessoa, um diretor espiritual, quer fazer uma determinada penitência, por exemplo, quer fazer um jejum após água. E o diretor não deixa, você não vai fazer jejum após água. No máximo você vai ficar sem comer sua carninha na sexta-feira. E a pessoa vai desobedecer. Não, porque eu quero me sacrificar por Deus, salvar almas. E ela vai lá e jejua a pão e água, mesmo contra a vontade do diretor espiritual. E a palavra de Deus está dizendo o quê? Que a desobediência é como uma idolatria. Você está se auto-adorando, adorando sua própria vontade. Mais vale a obediência, né? Um ato de obediência, isso nós vemos no Diário de Santa Faustina, né? Nosso Senhor, que exortando a própria Santa Faustina, vai nos ensinar isso, que um ato de obediência, mesmo que seja mais simples, tem mais mérito do que os maiores sacrifícios do mundo, mas feitos por vontade própria. Então veja a importância da obediência, né, de seguir as orientações do padre, né, dos bispos, né, de seguir a moral da igreja, enfim, mais vale a obediência. Mais vale a obediência, obedecer. Então, infelizmente, quantos são hoje os católicos, que se é que podemos chamá-los católicos, que estão no pecado de desobediência, que não querem mais obedecer aos seus pastores? Quantos freis, quantos sacerdotes que querem realizar atos heróicos, muitas vezes bonitos, mas sem o selo da obediência. Então, vai se perdendo o mérito e muitas vezes vai se ganhando o pecado de desobediência. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar se tiver sido útil, e de se inscrever também aqui na semana sobre a reflexão sobre educação.
Deus abençoe sua vida. Salve Maria Imaculada, nossa Corredentora e Mãe, Mãe de Misericórdia.